No Panorama CBN de hoje, trocas de comando no governo Bolsonaro, dessa vez no Ministério da Educação e na Petrobras. O 33º dia de guerra na Ucrânia e todas as principais informações que você precisa saber nesse início de semana. Panorama CBN. Olá, bom momento para você que acompanha o Panorama CBN. Excepcionalmente hoje, eu, Nadédia Calado, te acompanho com os principais destaques e informações do nosso noticiário. E começando pela já aguardada troca de comando no MEC. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu demissão do cargo na tarde desta segunda ao presidente Jair Bolsonaro durante uma reunião no Palácio do Planalto. Bolsonaro vinha resistindo à exoneração, mas acabou aceitando a saída do ministro, que já foi publicada no Diário Oficial da União. A CBN teve acesso a uma carta com pedido de exoneração que circula entre ministros do governo. No texto ele diz o seguinte, abre aspas, tenho plena convicção que jamais realizei um único ato de gestão na minha pasta que não fosse pautado pela correção, pela probidade e pelo compromisso com o erário, fecha aspas. Ele ainda defendeu que suspeitas de pessoas próximas a ele devem ser investigadas com profundidade. Defendendo a própria gestão, ele afirma que encaminhou as denúncias sobre irregularidades na liberação de recursos do FNDE, que é um fundo ligado ao Ministério da Educação, que envolvia pastores próximos a Milton Ribeiro. Mesmo negando que tenha cometido irregularidades, o ministro diz que decidiu solicitar ao presidente Bolsonaro a exoneração para que não paire nenhuma incerteza sobre a conduta dele e do governo federal. O texto ainda diz o seguinte, abre aspas, sei de minha responsabilidade política que muito se difere da jurídica. Meu afastamento é única e exclusivamente decorrente da minha responsabilidade política, que exige de mim um senso de país maior que quaisquer sentimentos pessoais. E a carta termina assim. Não me despedirei, direi um até breve, pois depois de demonstrada minha inocência, estarei de volta para ajudar meu país e o presidente Bolsonaro na sua difícil, mas vitoriosa caminhada. O secretário executivo da Educação, Vitor Godoy Veiga, já assumiu o cargo interinamente. Ele que é servidor de carreira da Controladoria Geral da União e está no MEC desde julho de 2020, que foi quando Milton assumiu a pasta. E o presidente Jair Bolsonaro também decidiu trocar o presidente da Petrobras, outra decisão que já vinha sendo aguardada. O general Joaquim Silva e Luna deve, então, deixar o comando da empresa. Segundo o ministro do governo, ouvido pela CBN, a decisão já foi comunicada, inclusive, a Silva e Luna durante a tarde dessa segunda. Para o lugar dele, o governo convidou Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Até o fechamento dessa edição do podcast, Adriano não respondeu à CBN se aceitaria a indicação. A ideia inicial era colocar o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, no cargo. Mas a CBN apurou que ele tem dito ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que não gostaria de assumir o cargo por considerar difícil de conciliar com a presidência do Flamengo. Rodolfo Landim deve ter a indicação para a presidência do Conselho de Administração da Petrobras mantida. E aí a forma de indicação vai ser a seguinte: o governo deve enviar um documento à Petrobras indicando novos membros do Conselho de Administração sem o nome de Silva e Luna. No dia 13 de abril, o colegiado vai se reunir para votar os nomes sugeridos pelo governo. Sem Silva e Luna, vai assumir um dos conselheiros ativos na empresa e a ideia é que Adriano Pires seja um nome levantado na reunião para assumir o comando da Petrobras. Mudando de assunto, hoje a tensão entre Ucrânia e Rússia completa 33 dias, com reunião entre representantes da Rússia e da Ucrânia na Turquia para discutir um possível cessar-fogo. Enquanto isso, o prefeito da cidade ucraniana de Mariupol, Vadim Boichenko, diz que todos os civis devem deixar o município para permitir que escapem do que ele chama de catástrofe humanitária. Segundo ele, 160 mil civis ainda estão presos na região portuária, sem aquecimento e sem energia. As autoridades ucranianas já tinham informado que 90% da cidade foi destruída. E as tropas russas ainda não retrocederam da capital Kiev, apesar dos sinais de que abandonariam o local.
No domingo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse em entrevista a jornalistas independentes russos que a Ucrânia está pronta para aceitar um status neutro como parte de um acordo de paz com a Rússia. Garantias de segurança e neutralidade, status não nuclear do nosso Estado. Estamos prontos para isso, esse é o ponto mais importante. Nós devemos chegar a um acordo com o presidente da Federação Russa. E para chegar a um acordo, o Putin deve sair dali com seus 2 pés e vir me encontrar. O início de semana também contou com avanços para os ucranianos. O prefeito de Irpin, Oleksandr Markushin, disse nesta segunda-feira que as forças ucranianas haviam retomado o controle total da cidade próxima a Kiev. E uma autoridade dos Estados Unidos afirmou que o bilionário russo Roman Abramovich não foi envenenado e que seus sintomas foram provocados por um fator ambiental externo. A história é a seguinte: o oligarca e 2 negociadores de paz ucranianos tiveram sintomas de um possível envenenamento depois de uma reunião em Kiev no começo do mês, segundo o The Wall Street Journal. Segundo o jornal, depois da reunião, Abramovich, que viajou entre Moscou, Lviv e outros locais de negociação, desenvolveu sintomas, incluindo olhos vermelhos e descamação da pele do rosto e das mãos, além de ter até perdido a visão por várias horas. Abramovich está entre os bilionários russos que apoiam o isolamento de Vladimir Putin pela invasão da Ucrânia, levando a teorias de que o Kremlin tentou envenenar o empresário, mas, portanto, teorias desmentidas. E nesta segunda-feira, o Jornal da CBN entrevistou o diretor executivo da organização médica israelense Hadassah International na fronteira com a Polônia, por onde cerca de 500 refugiados ucranianos passam por dia. Ele contou que muitos chegam com problemas de saúde, inclusive porque deixaram de tomar medicamentos controlados por causa da guerra. E falou também da necessidade de oferecer atendimento humanizado, porque, em meio ao conflito, as pessoas estão mentalmente destroçadas. Porque esse abraço é o que permite a cada mãe, a cada menino e a cada pessoa que chega poder sentir que depois de todo o caminho terrível que passaram para chegar a um lugar que podem estar mais seguros, sentir esse abraço que dá a possibilidade de rearmar como pessoa, de sentir tem alguém lá que está para mim, para dar-me não somente o que preciso, seu medicamento, sino também o apoio emocional. E isso é muito importante para a gente que está passando por um trauma com parte da família ainda na Ucrânia. Essa entrevista completa você confere no site e no aplicativo da Rádio CBN. Voltando ao Brasil, mas num tema que tem a ver com o mundo todo, o presidente da COP26, Alok Sharma, está no Brasil numa missão para engajar cidades e estados a aderirem aos compromissos de zerar a emissão de gás carbônico até 2050. Ele participou do lançamento de uma aliança com os serviços financeiros brasileiros no processo de descarbonização. Durante o evento, o presidente da COP ressaltou que o setor privado é uma das principais chaves para fazer com que os compromissos firmados em Glasgow sejam cumpridos. 2022 é sobre entregar e assegurar que os compromissos que os países fizeram sejam realizados. Ano passado, claro, foi um desafio em termos de entrega do Pacto de Glasgow. Mas esse ano precisamos assegurar que os países entreguem o que foi prometido. Trazendo agora uma notícia que tem tudo a ver com o assunto, mas aí a nível municipal, o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro vai se reunir nesta terça-feira à tarde para tratar de denúncias envolvendo o vereador Gabriel Monteiro. Esse parlamentar foi acusado de assédio moral e sexual por servidores, ex-funcionários e uma mulher que se relacionou com um ex-PM. O conteúdo foi revelado pelo Fantástico da TV Globo. Gabriel Monteiro foi o terceiro mais votado nas eleições de 2020, com mais de 60 mil votos, e na internet tem mais de 23 milhões de seguidores. Ele negou todas as acusações e classificou como uma tentativa de acabar com ele. E o caso das manifestações políticas ocorridas durante o Lollapalooza deve ser levado ao plenário do TSE nesta terça-feira. O presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, disse que levaria a decisão aos ministros o mais rápido possível.
Como houve um recurso dos organizadores, o ministro Raul Araújo, relator do pedido da campanha de Bolsonaro, é obrigado a liberar a ação para julgamento em plenário. A expectativa é de que isso ocorra, inclusive, na sessão desta terça-feira à noite. No final de semana, lembrando, Raul Araújo proibiu manifestação de propaganda eleitoral ostensiva no Lola, depois que a cantora Pablo Vittar levantou uma toalha com a foto do ex-presidente Lula. O ministro também fixou multa de R$50 mil em caso de descumprimento. E aí a decisão acabou revoltando artistas como Caetano Veloso, Anitta, Daniela Mercury e Marcelo D2, que se apresentou no domingo. O ex-ministro do STF e ex-presidente do TSE, Marco Aurélio Mello, disse que houve censura na decisão do ministro Raul Araújo. Antecipadamente proibir-se a expressão é passo demasiadamente largo que não se coaduna com os ares democráticos vivenciados, com a Constituição de 1988. Eu vi como um verdadeiro arrobo autoritário a proibição e a determinação no sentido de que não se expresse certo artista desta forma ou daquela outra forma. Ainda no domingo, o Partido dos Trabalhadores entrou como terceiro interessado no caso. O PT afirma que, desde que não haja pedido explícito de voto, a manifestação a favor ou contra algum político não viola a legislação eleitoral. A decisão também causou estranheza porque o mesmo ministro negou um pedido do PT para retirada de outdoors a favor de Bolsonaro na região centro-oeste. Um levantamento exclusivo da CBN sobre a Câmara dos Deputados mostrou que os registros de casos de agressões verbais, físicas e declarações preconceituosas aumentaram 4 vezes nos últimos 15 anos. Essa reportagem é da Vitória Abel e mostra também que nesse mesmo intervalo, o número de representações sobre acusações de corrupção caiu no Conselho de Ética. E claro que ainda mais em ano de eleição, esses dados reforçam para a gente a importância de escolher bem nossos representantes. Para você, ouvinte do Panorama CBN, entender melhor como é feita esse tipo de apuração para revelar esses dados, convidei a Vitória para vir aqui contar para a gente os bastidores dessa reportagem. Bem-vinda, Vitória. Oi, Nadege, oi também para os nossos ouvintes. Foi um levantamento bastante difícil e trabalhoso, porque são 15 anos de documento. A gente, então, abriu o site da Câmara dos Deputados. Lá no site da Câmara tem uma aba que é do Conselho de Ética, especificamente, que é a área da Câmara que julga e analisa os processos contra deputados, seja por agressões físicas, verbais, denúncias de corrupção. Nessa área do site da Câmara, a gente então conseguiu puxar todos os documentos de cada processo desde o ano de 2007 até o ano de 2022. A gente fez esse recorte de 15 anos porque são as 4 últimas legislaturas. Então, as legislaturas são que a cada 4 anos, uma nova leva de deputados é eleita e a gente consegue, então, analisar a diferença de uma eleição para outra, a diferença de uma leva de deputados para outra. Daí eu peguei todos esses documentos, coloquei tudo numa planilha, a motivação da agressão, qual foi o deputado que foi denunciado, quem fez a denúncia, o ano e o mês dessa denúncia, o ano que ela tramitou. Então, a gente conseguiu, por meio ali de uma planilha de Excel, fazer esse levantamento. E um ponto interessante também, que a gente conseguiu ver, quem foram os relatores dos casos, né? E a maioria dos relatores foram colegas, aliados dos políticos que foram acusados e por isso que boa parte dos processos acabaram arquivados. Inclusive, um bom exemplo emblemático, é o presidente Jair Bolsonaro, que foi deputado federal e que foi o primeiro caso que você encontrou nessa série histórica, né? E que justamente teve todas as representações arquivadas porque os relatores eram aliados, né? E isso mesmo, essa tendência, né, de agressões, sejam verbais ou físicas, começam com Jair Bolsonaro em 2011. Antes disso, a gente viu uma tendência grande de casos de corrupção, de acusação que envolvem casos de corrupção. E a partir de 2011 começa então essa tendência de verborragia, vamos dizer assim, na Câmara dos Deputados, com o caso do presidente Jair Bolsonaro, que, enfim, relacionou mulheres negras à promiscuidade.
A partir daí, começou a ter uma frequência maior desses casos no Conselho de Ética. E o interessante é que os casos que envolvem o presidente Jair Bolsonaro foram 4. Em 3 deles, os relatores foram o senador Marcos Rogério, que é um aliado de Bolsonaro, e o atual ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. E a reportagem completa da vitória, inclusive, que foi buscar especialistas para interpretar o que significam, o que podem indicar esses dados, está disponível para você ouvinte no site e no aplicativo da CBN. E ainda de olho nas movimentações pré-eleições 2022, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, também disse nesta segunda-feira que vai deixar a pasta até a sexta-feira, dia 1º, também pertinho ali da data limite da Justiça Eleitoral. Ela confirmou que vai se filiar ao Partido Republicanos, mas não confirmou se vai ser candidata nas eleições gerais. Ela é cotada para ser, sim, candidata ao Senado ou possivelmente à Câmara dos Deputados. Ela deu essa declaração chegando no Congresso para participar de uma audiência no Senado da Comissão de Direitos Humanos para explicar a nota técnica do Ministério com posição contrária ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade da vacinação infantil. A legislação determina que o ministro de Estado só pode se eleger para qualquer cargo se deixar a função 6 meses antes da eleição. Então, é o mesmo caso que a gente citou do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do governador de São Paulo, João Dória. Outro ministro que vai ser candidato e vai se filiar ao Republicanos é Tarcísio de Freitas, chefe da pasta da Infraestrutura, que deve disputar o governo de São Paulo. Falando agora de economia e do mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão desta segunda-feira em baixa de 0,29%, com 118.737 pontos. Esse desempenho foi puxado pelas ações da Petrobras, que caíram quase 3% depois de o presidente Jair Bolsonaro decidir demitir o general Joaquim Silva e Luna da presidência da estatal. A queda no petróleo no exterior também prejudicou os papéis da empresa. O dólar comercial terminou negociado a R$ 4,773, com alta de 0,53% e encerrou aí uma sequência de 8 dias consecutivos de queda. O euro subiu 0,58% e encerrou cotado a R$ 5,244. A gente também está sempre de olho nas movimentações pré-eleições 2022. E essa segunda-feira foi marcada pela renúncia do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao cargo. Ele chegou a almejar ser candidato à presidência da República, mas foi derrotado nas prévias do PSDB pelo governador de São Paulo, João Dória, que também está prestes a renunciar do cargo de governador. Com a renúncia de Eduardo Leite já se aproximando da data limite de 2 de abril, que é determinada pela legislação eleitoral para concorrer, Eduardo Leite não informou a que cargo vai concorrer, que cargo vai pleitear nas próximas eleições. Havia, inclusive, a possibilidade de ele trocar de partido, possivelmente o PSD, para ser candidato a presidente. Mas, durante a renúncia, ele também informou que não vai deixar o PSDB. No noticiário esportivo, essa segunda-feira foi de resolução de um imbróglio, de um problema sobre a final do Campeonato Paulista. E afinal, o Palmeiras vai conseguir jogar no seu estádio, o Allianz Parque, porque conseguiu um acordo com a construtora que administra o espaço para poder usar a arena 2 dias antes do show da banda norte-americana Maroon 5, que acontece na terça-feira. Com o impasse resolvido, as datas foram confirmadas. O jogo de ida vai ser na quarta-feira, às 9h40 da noite, no Morumbi, e o jogo de volta no domingo, às 4 da tarde, no Allianz Parque. E a CBF sorteou os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil.
Além dos 20 times classificados na fase anterior, é uma etapa marcando a entrada de mais 12 equipes na competição, os 9 representantes brasileiros na Libertadores. O Botafogo, campeão da Série B, o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, e o Remo, campeão da Copa Verde. Vão ser 4 duelos entre times da primeira divisão do Brasileiro: São Paulo e Juventude, Santos e Coritiba, Bragantino e Goiás e Atlético Goianiense e Cuiabá. Os jogos de ida acontecem entre os dias 19 e 21 de abril e os de volta serão entre os dias 10 e 12 de maio. Panorama CBN. E assim a gente encerra essa edição do Panorama CBN, que excepcionalmente hoje teve a apresentação minha, Nadédia Calado, e como sempre os trabalhos técnicos e a sonorização do Tico Anderson Wendel. Acompanhe também durante a manhã a primeira edição do Panorama CBN com Bianca Santos. Muito obrigada pela companhia até aqui. Continue nos acompanhando em qualquer agregador de podcast. Até mais. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.